Sem exceção, cada homem que viu aquele corpo naquela noite de 13 de junho de 1980, por reflexo, desviou os olhos. E então chegou o xerife. E alguém disse: xerife, não olha. Não olha. E ele disse: eu sei o que tem ali. E o oficial disse: não é por causa disso. E ele falou: sai da minha frente. E o xerife passou. Quando ele abriu a porta, ele disse: ai, meu Deus. O xerife ficou paralisado, petrificado, horrorizado. Depois disso, aqueles que já sabiam o que havia além da porta da despensa nunca foram ousados o suficiente para olhar mais do que um momento antes de fechar a porta. Poucos olhavam para a cabeça. A visão era horrível demais. Então os primeiros relatos sobre a forma daquela tragédia eram conflitantes e geralmente errados. Era uma sala pequena, não mais do que 12 metros de comprimento por 6 metros de largura, menor pela presença de uma lavadora, uma secadora, um freezer e um pequeno armário. O braço esquerdo dela foi a primeira coisa que notaram depois de abrir a porta. Estava em uma poça de sangue que havia fluído de forma tão grosso que o braço parecia estar flutuando acima do linóleo. Para dar uma olhada no rosto dela, os homens tiveram que andar pelo oceano vermelho e preto até se aproximarem. O que eles viram era ainda mais perturbador. Seus lábios estavam separados, mostrando seus dentes da frente e a boca moldada em um meio sorriso. Seu cabelo irradiava em todas as direções, uma massa emaranhada e encharcada de preto brilhante. E o olho esquerdo estava bem aberto, olhando para as crateras negras abertas em seu braço. Quanto ao olho direito, ela parecia não ter um. Toda a metade direita do seu rosto parecia ter ido embora. A poucos metros da cabeça, e meio escondido sobre o freezer, estava um machado pesado de madeira de 3 metros de comprimento. O dedo do pé esquerdo da Candy sangrava profusamente. A Candy olhou para ele e pescou em sua bolsa as chaves da caminhonete. Agora você está no carro. Você é normal. O carro ainda está aqui. Tudo parece igual. Mas a sua mente ficou em branco. E nos poucos momentos perdidos, ela estava vagamente ciente de que o carro estava se movendo. Um passo de cada vez. Apenas faça uma coisa de cada vez e tudo ficará bem. Não pense na casa. Eram os pensamentos que vinham na cabeça dela. Ela olhou para a rua principal de Willie e imaginou que seu carro não estava se movendo. Então a rua principal desapareceu. Ela olhou para o sinal de pare, isso a assustou, e ela precisava de movimento. Você não pode perder o controle agora. Nada é alterado. Ela olhou para o colo e sentiu um calafrio repentino nas pernas. Seu jeans azul estava encharcado de água. O cheiro antisséptico, de amaciante, de roupas, inundou suas narinas. E por um momento ela pensou que fosse vomitar. Por que estou molhada? Esse cheiro. Não entre em pânico. Normal. Esquerda. Direita. Por que o carro não vai mais rápido? O dedo do pé da Candy começou a latejar. Oh Deus, isso dói. Cortei meu dedo do pé na porta da tempestade. Foi o que aconteceu. Mas como fiquei molhada? Ai meu Deus, isso dói. Ninguém vai saber. Você não poderia ter feito isso. Ninguém vai saber. A caminhonete branca serpenteava pelo interior do condado de Collin. Depois de um tempo, ela voltou da estrada e continuou para o norte, passando por uma velha igreja e uma única escola vermelha, atravessando uma estreita ponte de pedra e subindo uma colina. No topo, virava à direita para uma estrada de cascalho esburacada que desaparecia em uma floresta de carvalhos e mirtilos. Por fim, a paisagem era familiar novamente, e ela desceu uma ligeira inclinação à esquerda para o cascalho e subindo a entrada de automóveis íngreme. Só que agora se via a casa,
assentada sobre um pequeno outeiro, e em volta por 2 ou 3 carvalhos vermelhos. Era como uma catedral contemporânea, em madeira e vidro, com a aparência elegantemente inacabada de uma estação de esqui do Colorado. Ao redor do amplo pátio havia um curral de cerca de cavalos brancos, e a caminhonete entrou na garagem dupla e parou. Ela então correu para cima, tirou a blusa e a calça jeans quando entrou no quarto, e ela enxugou o sangue do seu terceiro dedo do pé e enrolou um band-aid firmemente em torno dele, estremecendo ao sentir o quão profundo era o corte. Eu fiz isso na porta da tempestade. Nós nunca consertamos a porta da tempestade. Esses eram os pensamentos e as coisas que ela dizia a si mesma. Uma porta de tempestade é uma segunda porta externa, comumente instalada para proteção contra o mau tempo. E ela levou sua camisa para a cozinha e a colocou na pia. Ela derramou o detergente e abriu a torneira. E aí ela sentiu um cheiro e começou a vomitar, mas rapidamente recuperou a compostura. Ela deixou a blusa de molho na pia e subiu as escadas para encontrar uma calça jeans do mesmo tom que acabara de tirar. E ela tomou um banho rápido e lavou o cabelo. Ao fazer isso, ela notou um corte aberto na linha do cabelo no lado direito de sua testa. Ela secou o cabelo com uma toalha e depois foi buscar outro band-aid. Mas o cabelo elástico ao redor da ferida impediu que o curativo grudasse. Finalmente ela desistiu, torceu a blusa, vestiu o jeans azul novo, jogou o velho na máquina de lavar e esperou enquanto a secadora secava sua blusa. Então ela agradeceu a Deus que a sua camisa era cor de vinho. A última coisa que ela fez foi substituir as sandálias de borracha por um par de tênis azuis. Ela os amarrou com força para manter a pressão no curativo do dedo do pé. Ela estava pronta para pegar seus filhos e a filha da Betty, a Lisa, na igreja. O show de marionetes das crianças no santuário estava chegando ao fim quando a Candy entrou no estacionamento. E ela chegou em Bárbara. Eu fui até a casa da Betty, começamos a conversar, então eu olhei para o relógio e pensei que tinha tempo de ir à Target, pegar cartões do Dia dos Pais. E eu dirigi até o plano. Mas então, quando eu cheguei lá, percebi que meu relógio havia parado e eu estava atrasada. Então, nem entrei. Vamos levar a Alissa conosco hoje à noite para ver o Império Contra-Ataca. Isso me lembra que é melhor eu checar os garotos. Enquanto a Candy se dirigia para uma sala de aula, passou pela sua cabeça que ela poderia estar mancando. E ela fez um esforço especial para andar em linha reta. Em uma sala vazia, ela encontrou um espelho e enxugou o corte perto da linha do cabelo. Mesmo depois que o sangue foi estancado, ela podia senti-lo escorrendo pela testa, expondo. Ninguém pode ver. O dia era para ser como qualquer outro. Quando a Candy saiu, uma das mulheres notou algo estranho. Candy Montgomery sempre usava sandálias de borracha no verão. Dessa vez ela estava usando um par de tênis azul. A tarde passou numa neblina e a Candy colocou a filha, o filho, a Alissa na caminhonete. E eles eram um conforto estranho. Eles a mantinham ocupada. Mantinham os dragões à distância. Em casa, depois de dizer a Alissa que se preparasse para a aula de natação, a Candy ligou para o marido no trabalho. Pat, acabamos de chegar da escola bíblica. Eu quero ter certeza que você conseguirá dinheiro suficiente no banco, porque a Alissa vai ao cinema conosco. Os garotos pediram isso depois que você foi embora, e então eu prometi a eles que pediria a Beth se a Alissa poderia ficar mais uma noite. Mas aí eu tive que ir até a Beth, pegar o maiô da Alissa e começamos a conversar e eu perdi a noção do tempo. Então, quando eu fui para a Target, notei que meu relógio tinha parado e eu perdi todo o programa da escola bíblica. Disse o Pat. Ele tinha acabado de voltar de um piquenique da firma e estava ansioso para fazer algumas corridas no computador. E aí ela fala, olha, a Beth diz que a Alissa poderá passar mais uma noite. Aí ele falou, ouça querida, está tudo bem para mim. Estou prestes a ir ao banco agora. Aí a Candy diz, Pat, você por acaso sabe onde o Alan está trabalhando hoje? Aí ele diz, Alan Gore? E não, por quê? Ah, não é importante. Nos encontramos no estacionamento por volta das 5h15. Aí ela desligou e o Pat pensou, o que foi isso? Na Dogwood Street 410, a casa do Alan e da Beth, tinha seus 2 filhos, 2 cachorros, e ninguém entrou ou saiu na tarde de 13 de junho de 1980. O telefone tocou intermitentemente.
mas não foi atendido. Por volta do meio-dia, o entregador de um serviço de encomendas tocou a campainha, mas não obteve resposta. Por volta das 4 horas, o Alan ligou do aeroporto de Dallas, onde estava prestes a embarcar em um avião, e depois de 10 ou 11 toques, ele desligou. O único sinal de que a casa estava ocupada era o som abafado da bebê, chorando a plenos pulmões. Atrás da casa, os 2 cães perambulavam nervosamente pelo quintal, uivando e ganindo alternadamente, como se estivessem confusos ou talvez assustados. Enquanto isso, na casa da Candy, o filho dela falava animadamente sobre Star Wars, mas a sua mãe mal ouvia. Ela e os menores estavam sentados no amplo estacionamento da Texas Instruments, com as janelas da caminhonete abaixadas para aliviar o calor sufocante. E eles esperaram que a conferência da Beth terminasse para que pudessem ir ao cinema. Era um pouco depois das 4h30. E então o nome surgiu do nada. Berta. A Candy não sabia o que os 3 menores estavam discutindo. Provavelmente algo sobre irmãos e irmãs. Mas ela ouviu Alyssa dizer o nome de sua irmãzinha. E de repente o corpo da Candy ficou tenso. A sensação de pavor voltou. Com ele veio forte aroma de algo macio, limpo e antisséptico. Fez cócegas no nariz e infundiu seus nasais. Não havia como ela escapar disso. O Alan partira para St. Paul no final da tarde. Foi um momento constrangedor e uma viagem constrangedora. Em setembro, quando ele havia deixado a Rockwell International para se juntar a uma obscura, mas promissora empresa de eletrônicos em Richards, ele sabia que teria que trabalhar longas horas, mas tentou evitar trabalhar nos fins de semana. Dessa vez, Alan e 2 de seus colegas precisavam estar em Minnesota, no fim de semana, para garantir que um de seus maiores clientes, a 3M Corporation, tivesse um sistema de troca de mensagens totalmente funcional na próxima semana. Na verdade, era o tipo de solução de problemas que o Alan teria adorado. E em outras circunstâncias, gostava de viajar, gostava do desafio. Mas o Alan não estava gostando dessa viagem particular. E por uma razão familiar. A Beth não suportava ficar sozinha, nem por uma noite. E essa viagem seria mais fácil para ela por causa das férias que estavam planejando. Dali a uma semana estariam na Europa, sem os filhos, pela primeira vez em 4 anos. E na noite anterior, ela estava radiante, descrevendo a próxima viagem como a segunda lua de mel. Então, de manhã ela havia desmoronado novamente. Mas ela e o Alan tiveram uma boa conversa e se separaram felizes. O Alan prometeu ligar para ela do aeroporto, porque o som de sua voz a tranquilizaria. No caminho para o seu portão, ele parou em um telefone público e discou para casa. E o telefone tocou 7 ou mais vezes. Então ele desligou e discou novamente. Quando ele não obteve resposta, ele assumiu que a Beth estava fazendo seu passeio vespertino com a Bethany. Nesse momento, ele viu um de seus colegas e se juntou a ele na área de embarque. Eles poderiam discutir o novo software a caminho de St. Paul e o voo foi tranquilo e pontual. Bem antes das 8, os homens se registraram no Ramada, o hotel, que era o local habitual quando trabalhavam na conta da 3M. E eles combinaram de se encontrar para jantar por volta das 9 horas. O Alan sentou-se na cama de seu quarto, relembrando o dia, imaginando se havia esquecido algo que a Beth lhe dissera naquela manhã. Ele ligou para sua casa novamente, deixou o telefone tocar 15 vezes. Então, chamou uma telefonista para discar o número. E ficou sem resposta. A Beth podia ser mal-humorada, mas nunca saía de casa à noite sem contar a ninguém. O Alan ligou para o Richard Parker, seu vizinho e corretor de imóveis que vendeu a casa para ele. Quando o Richard atendeu, o Alan ouviu seus filhos falando ao fundo. E o Alan disse: Richard, aqui é o Alan Gore, desculpe incomodá-lo, mas eu estou fora da cidade, estou tentando falar com a Beth. Eu tento ligar, mas acho que o telefone está com um defeito. Você se importaria de bater na porta ali só para ver se ela está em casa? Sim, ok, parceiro, disse Richard, um pouco irritado com a imposição. Acho que posso atropelar. Ele estava vestindo apenas calças e uma camiseta. Ele saiu pela porta da frente e correu pelo gramado do Alan descalço. Ele sempre pensou que o Alan era um cara estranho, quieto e antissocial.
ele havia vendido aquela casa para o Alan 3 anos atrás. E não conhecia ele e a Beth muito melhor agora do que quanto antes. Alan era um daqueles caras que sempre mantinha seu quintal tão arrumado. Caras quietos, que geralmente tinham quintais limpos. O Richard tinha essa observação na mente. Richard bateu forte na porta e esperou por uma resposta. Ele tocou a campainha. Ele esperou mais alguns segundos e então correu de volta pela grama. Nenhuma resposta, Alan. Ela deve estar fora. Tudo bem, respondeu Alan. Obrigado por verificar. Eu ligo para ela mais tarde. Agora o Alan estava começando a se preocupar. Num impulso, ele discou o número dos Montgomery. E a Candy atendeu, depois de um toque. Candy, é o Alan. Você viu a Beth? Ai, Alan, onde você está? Estou em Minnesota, em uma viagem de negócios. E eu estou tentando falar com a Beth, mas ninguém atende. E pensei que você poderia ter falado com ela hoje. Ah, sim, eu a vi esta manhã, quando fui pegar o maiô da Alissa. E a Beth parecia bem? Ah, ela estava bem. Ela agiu como se estivesse com pressa para que eu fosse embora. Você sabe onde ela pode estar? Olha, talvez ela tenha ido para a casa de um amigo. Não. Ela não iria sair tão tarde. Isso a assusta. Bem, eu tenho certeza que não há nada de errado. A voz de Candy estava cheia de preocupação. Olha, Alan, quando fui pegar o maiô da Alissa, ela estava bem. Lembro-me que ela estava costurando e conversamos um pouco. Aí ela me deu algumas balas de hortelã para que eu desse para a Alissa, porque a Alissa não colocaria a cabeça debaixo d'água a menos que pegasse uma bala de hortelã depois. E eu peguei as balas de hortelã e fui embora. A Alissa está aí agora? Candy chamou a Alissa para o telefone. O Alan perguntou sobre a aula de natação e perguntou se a sua mãe havia mencionado sair naquela noite. E a Alissa não se lembrava de nada. Então Alan disse a ela para se divertir e ser educada com os Montgomery. Então Candy voltou à linha. Alan, há algo que eu possa fazer? Eu ficaria feliz em ir até a casa e verificá-la para você. Não, tudo bem, eu vou chamar os vizinhos. Alguns minutos depois, o Alan desceu para o restaurante do motel e ele voltou para o seu quarto por volta das 10 horas. Bem depois da hora de dormir da Beth. Ainda sem resposta em casa, o Alan ligou novamente para o Richard e pediu para ele ver se o carro da Beth estava na garagem. Aí o Richard foi até a cerca de arame entre as duas casas e espiou dentro da garagem. Ele voltou para o telefone e disse, olha, Alan, há apenas um carro lá e a garagem está aberta. As luzes estão acesas. Aí o Alan disse, isso é estranho. Ele considerou as possibilidades. Tinha que ser alguma emergência, talvez a bebê estivesse doente. Aí ele ligou para o hospital e para a polícia. Eles nunca tinham ouvido falar de Beth. O Alan se sentiu impotente. Ele precisava falar com alguém com uma cabeça calma e um ouvido compreensivo. Aí ele ligou para Candy novamente. Candy, um carro se foi e a porta da garagem está aberta e as luzes acesas. Ela nunca deixa a porta da garagem aberta. Ela ligou para sua casa ou algo assim? Não, ela não ligou. Quer que eu vá até lá para verificar a casa? Ou eu posso verificar os hospitais para você? Não, eu só queria ter certeza de que você não conseguia se lembrar de mais nada. Eu vou pedir para os vizinhos verificarem a casa novamente. Não se preocupe com a Alissa, Alan, nós a temos e ela está bem. O Alan desligou e se sentiu mal. Por que a Beth não ligou para ele? Por que ninguém sabia de nada? Por que ele não podia fazer o único telefonema que faria tudo ficar bem? Pela terceira vez ele ligou para a casa do Richard Parker, mas dessa vez não dispersou palavras. Richard, eu estou realmente preocupado com ela. Por favor, volte lá e verifique todas as portas e a garagem novamente. Se ela teve que sair com pressa, talvez ela tenha deixado um bilhete em algum lugar. O Richard suspirou. Ele não gostou da responsabilidade, ficou um pouco assustado com o pânico do Alan. Mas contornou a cerca dos fundos, entrou no beco e subiu a estrada de carros do Alan. E então ele se assustou ao ver 2 carros na garagem. O Volkswagen estava estacionado tão longe que ele não conseguiu vê-lo da cerca a primeira vez. O Richard entrou na garagem e tentou abrir a porta da despensa. Ele podia ver uma luz sob a porta,
mas estava trancada. Alguma coisa na casa, as luzes acesas, a garagem aberta, o silêncio, o perturbou. Ele saiu do jeito que entrou. Alan, algo está errado. Eu não sei o que, mas algo está errado. Ambos os carros estão lá e as luzes estão acesas, mas ninguém responde. Aí o Alan disse, Richard, eu quero que você vá e entre naquela casa de qualquer maneira. O Richard não disse nada por um momento. E então proferiu, ok, Alan, acho que sim. Richard, me ligue de volta quando descobrir alguma coisa. Aqui está o meu número. Aí o Richard anotou o número. Desligou e respirou fundo. Então ele procurou as chaves do seu corretor de imóveis, esperando que ele tivesse uma que se encaixasse na casa do Alan. Enquanto isso, o Alan estava ficando cético em relação à determinação do Richard. Ele soou tão hesitante ao telefone, então ele ligou para Jerry McCann, um analista de computadores do Texas Instruments que morava do outro lado do beco do Alan. Jerry, algo está errado na minha casa, eu estou tentando chamar a Beth, mas ninguém responde. As luzes estão acesas e as portas estão trancadas. Você poderia pegar uma lanterna e ir até lá para ver o que pode descobrir? Ok, eu estarei de volta em 1 minuto. Jerry vestiu um macacão, sapatos, saiu de sua casa, caminhou pela calçada dos fundos com uma lanterna. Na garagem do Alan, ele bateu com força na porta da despensa, mas não obteve resposta. Então ele entrou no quintal e tentou forçar a abertura de uma porta de vidro deslizante. Mas ela não se moveu. Ele continuou até a frente da casa, espiando pelas janelas enquanto andava, e tocou a campainha. Mas ainda não havia sinal de vida. De volta à sua própria casa, então ele voltou para sua casa, ligou para o Alan e disse, olha, as luzes estão acesas, mas eu não consigo ver nada de errado. Ele disse, Jerry, tem algo errado. Não, Alan, ela provavelmente só saiu com amigos. Não, ela não está com amigos, eu já tentei isso. Entre naquela casa e veja o que há de errado. Tire as janelas, force as portas, custe o que custar. Assim que o Jerry contou ao esposo o que estava acontecendo, ela se assustou e insistiu para que ele não fosse até lá sozinho. Então o Jerry ligou para Lester, que era um barbeiro que morava ao lado da casa do Alan, do outro lado do Richard Parker. 2 minutos depois, os 2 amigos se encontraram no beco atrás da casa do Alan. Quando o Richard saiu para o quintal carregando um grande anel de prata cheio de chave de casa, ficou surpreso ao ver o Jerry e o Lester. Aí o Jerry disse, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí o Richard falou, eu não sei, o Alan acabou de me ligar e disse para entrar na casa e eu tenho essas chaves do corretor de imóveis. Eu quero experimentá-las na porta. Os 3 homens subiram a calçada do Alan enquanto o Richard testava as chaves, uma a uma, na porta de serviço. E o Jerry e o Lester tentaram forçar a abertura da porta de correr novamente. Era a 5ª vez que a casa era revistada naquela noite, mas fazê-lo em grupo deu ao procedimento uma seriedade que deixou todos desconfortáveis. Se havia algo errado lá dentro, eles não tinham certeza se queriam ver. Nenhuma das chaves do Richard funcionou. Então ele sugeriu que tentassem as janelas da frente. Juntos, eles caminharam até o lado da rua, da casa, e o Jerry e o Lester inspecionaram uma grande janela da sala de jantar para ver se ela poderia estar aberta. Enquanto isso, o Richard foi até a porta da frente para experimentar as chaves do seu corretor de imóveis novamente. Ao colocar a primeira chave na fechadura, um calafrio percorreu sua espinha. A porta se abriu. Ele nem tinha girado a chave. Essa porta não está trancada. Aí o Jerry e o Lester se afastaram. Então os 2 homens se juntaram a Richard na varanda, mas por um momento ninguém fez menção de entrar. Richard enfiou a cabeça na fresta da porta. Beth! Finalmente o Lester abriu a porta e os 3 homens entraram no saguão iluminado pelas luzes acesas na sala à direita e no banheiro à esquerda. Todas as portas do salão estavam fechadas. O Lester parou na primeira, abriu e acendeu a luz de dentro. O Richard olhou por cima do ombro do Lester e viu o quarto da Alyssa. Nada em comum. Eles continuaram pelo corredor até a próxima sala. Enquanto isso, Jerry espiou no banheiro e no azulejo viu uma substância escura e endurecida. Ah, não. Algo
ruim. E ele disse isso. E no segundo quarto, Lester abriu a porta e acendeu a luz. Assim que o fez, o Richard ouviu o lamento cortante de uma bebê abandonada e a exclamação simultânea do Lester. Ah, meu Deus! A bebê! Da porta, o Richard podia ver Bethany em seu berço, sentada, meio deitada, as pernas dobradas sobre o corpo, o rosto manchado e vermelho, o cabelo emaranhado e sujo. Sua pele estava manchada com seu próprio excremento. Seu choro pungente e rouco coagulou seu sangue. Ela, obviamente, estava lá há muito tempo. Richard rapidamente pegou a bebê, embalando a cabeça dela contra o seu ombro. Ele correu de volta para sua casa para chamar a polícia. Quando Richard saiu, Jerry e o Lester foram para o quarto principal, onde não encontraram nada. Isso deixou a outra metade da casa. Então eles entraram na sala de estar e o Jerry foi para a sala de jantar à direita, enquanto o Lester ocupava a cozinha à esquerda. Eles andaram devagar, acendendo as luzes enquanto caminhavam. Ambos estavam cada vez mais conscientes de um odor pungente que parecia segui-los pela casa. Finalmente, o Lester atravessou a cozinha até a porta da despensa. Ah, meu Deus. Não vai mais longe! O Lester fechou a porta rapidamente e no silêncio atordoado do momento era difícil dizer se ele estava falando com Jerry ou consigo mesmo ou com alguém do lado da porta. O Lester fechou a porta rapidamente e no silêncio atordoado do momento era difícil dizer se ele estava falando com Jerry, consigo mesmo ou com alguém do outro lado da porta. Então ele disse... Ela está lá. O Lester não tinha visto o corpo. Ele não tinha visto nada além de sangue. Oceanos de sangue castanho avermelhado, espessos e congelados, brilhando nos ladrilhos do piso da despensa. Ele não queria olhar mais longe do que isso. Na sala de jantar, a uns 5 metros de distância, o Jerry viu a expressão no rosto do Lester e ouviu o choque em sua voz e caminhou hesitante em direção à despensa. Quando o Lester se afastou, o Jerry abriu a porta e, sem se aproximar, olhou para dentro. Ele viu apenas um vislumbre, mas foi o suficiente. Ele fechou a porta e disse... Ela estourou a cabeça! O Lester foi até o telefone do balcão da cozinha, pensando que iria chamar a polícia. Mas assim que ele pegou o telefone, o aparelho tocou. Por um instante, o Jerry e o Lester congelaram. E o Lester ouviu... Olá? É o Alan. Eu liguei porque eu não podia mais esperar. Aí o Lester hesitou. O Jerry sentiu o que estava acontecendo. Eu Alan. E o Lester entregou humildemente o telefone. O que você encontrou? A voz do Alan estava tensa e trêmula. E o Jerry disse... É receio que não seja bom. Ele não encontrava as palavras para descrever o que acabara de ver. Mas ele disse, não se preocupe, a pequena está bem. O Alan falou, a bebê está bem? Sim. E a Beth? Desculpa, Alan. O que aconteceu? Eu não tenho certeza. Tá, mas o que você acha? Acho que ela foi baleada. Que? Nós não temos um revólver. Eu sinto muito, Alan. Eu gostaria de ter outra maneira de dizer isso. Aí depois de um silêncio, o Jerry disse... E a Alissa, Alan? Você sabe onde ela está? As informações avançam um pouco e o Jerry diz... Eu gostaria que houvesse algo mais que eu pudesse dizer, Alan. Vamos ficar aqui e explicar tudo à polícia. Aí ele agradeceu. Só que o Alan estava tão atordoado, desorientado, que ele esqueceu temporariamente onde estava. Sem saber mais o que fazer, ele decidiu ligar para Candace Montgomery. Nesse momento, Pat ficou irritado quando o telefonema chegou por volta das 11h30. Ele e a Candace estavam namorando. E ele disse, que momento desse telefone tocar? Aí a Candace pegou imediatamente o telefone e atendeu. Candace, uma voz distante e monótona. Eu tenho más notícias. A Pat está sem vida. Alan! A voz dela falhou. O que aconteceu? Parece que ela foi baleada. Os vizinhos a encontraram. E a Bethany? Perguntou a Candace. O Alan nem ouviu a pergunta, porque ele disse, olha, eu sei que algumas coisas a estavam incomodando ultimamente.
Eu sei que ela estava chateada, estava umas 2 semanas atrasada, mas eu nunca pensei que ela iria. Eu nunca pensei que ela iria. O Alan parou e o Pat notou as lágrimas se formando nos olhos da Ken. O que posso dizer, Alan? Quase choramingando. Por favor, mantenha a Alyssa por um tempo e não conte a ela o que aconteceu. Eu quero contar. Ah, Alan, você vai ficar bem? Sim, eu tenho que ir. Candy desligou, começou a soluçar. Pat colocou o braço em volta dos ombros da esposa e disse: ela está sem vida? Não sei, não perguntei. Como você pode? Não sei, não perguntei. Como posso perguntar algo assim? Mas deve ter sido porque os vizinhos a encontraram. Foi suicídio. Enquanto isso, Alan, no hotel, se perguntou para quem deveria ligar em seguida. Ele olhou para a parede, somente ficou em branco por um momento. Então ele lembrou como viu a Bethany de manhã e seria essa imagem que ele veria pelos próximos dias. Ele tinha saído, a Beth foi para a garagem com a Bethany em seus braços. E ela levantou a mãozinha da Bethany e acenou para ele. Pela primeira vez naquele dia, a Beth sorriu de verdade. A Candy dormiu 3 horas e depois se levantou, sozinha, para preparar o café da manhã. E ela e o Pat ficaram conversando sobre a Beth por um tempo. Mas quando o Pat não conseguiu obter nenhuma informação da polícia, eles desistiram e ficaram olhando para o teto e tentaram dormir. O Pat adormeceu primeiro, mas a Candy continuou pensando no último telefonema de Alan. Porque depois daquela ligação, ele ligou outra vez e disse: olha, eu falei com a polícia e mencionei que você estava lá. Então, provavelmente, eles vão te ligar. E então, naquele momento, era a primeira vez que a Candy pensava naquilo. E ela passou pelos rituais de uma dona de casa. Ela arrumou a cama, alguns dos brinquedos. Ela chamou baixinho todos os menores para se levantarem. E eles desceram mancando as escadas para o café da manhã. Depois, o Pat saiu para cortar a grama. Os menores terminaram de comer e correram para brincar. Então, os telefonemas começaram. Candy, você ouviu? Sobre a Beth? Só que ela foi baleada, coitada. Bem, não ligue o rádio onde a Alyssa possa ouvir. Parece que já está em todos os noticiários. Ah, é? A Candy sentiu uma pontada e ela olhou para frente. Obrigada por avisar. Depois o telefone tocou de novo, quase assim que Candy desligou. Como era sábado de manhã, todos estavam em casa, ouvindo o rádio e trocando informações por telefone. Candy, você sabe que a Bethany está sem vida? Sim, nós ouvimos ontem à noite, é tão horrível. A polícia acabou de sair. Dizem que ela foi assassinada com um machado. Um machado? Deve ter sido uma pessoa muito doente. O telefone não parava de tocar. A Candy saiu para o quintal e procurou algo para fazer. Ela pegou os podadores de cerca e cortou os arbustos ao redor da cerca branca. E foi um trabalho difícil e confuso. Mas ela se empenhou de todo o coração, esfregando bolhas na mão de tanto apertar o cortador. Então ela atendeu mais ligações. Muitas delas dos membros da igreja, chocados, que naturalmente ligaram para a mulher que sempre parecia saber o que estava acontecendo. Candy, quem poderia ter uma mente tão doente para usar uma arma como essa? Se eles pegarem a pessoa que fez isso, não há nada que eles possam fazer com ele que seria punição suficiente. Eu simplesmente odeio que a Beth tenha sofrido. Aí a Candy, eu também. Só ouvindo. E aí a pessoa do telefone diz: eu soube que tem uma pegada de sangue. O quê? Parece que é o único detalhe do criminoso. Candy gelou. Por volta da hora do almoço, as ligações começaram a diminuir. Um amigo relatou que o Alan estava em casa e que quando lhe disseram que a Beth havia perdido a vida com o machado, ele quase desmaiou. A Candy estava sentada à mesa da cozinha e o telefone entre a orelha e o ombro. E ela estava com uma tesoura de jardim nas mãos. E enquanto falava, ela movia a tesoura de jardim para frente e para trás,
pressionando com toda a força enquanto as lâminas cortavam um par de sandálias de borracha. Ela continuou seu trabalho por vários minutos, tempo suficiente para destruir qualquer aparência de padrões nas solas, transformando os sapatos em um monte de borracha. Depois de desligar o telefone, ela juntou os restos e os levou para uma lata de lixo do lado de fora. Os primeiros repórteres que o Alan viu estavam no gramado da frente. Haviam 4 ou 5 deles segurando cadernos e gravadores, câmeras em miniatura, uma contingência que ele não havia considerado até o momento em que voltou para casa. Algo estava fora de ordem, havia algo que ele não sabia. Ele saiu do carro de um amigo. Seus colegas de trabalho apareceram no aeroporto e insistiram em trazê-lo para casa. Então ele olhou em volta sem saber o que esperar. O primeiro rosto conhecido era do Dick Sewell. O Dick era o dentista curioso que estivera entre os vizinhos na casa na noite anterior. Ele havia retornado naquela manhã para organizar uma operação de limpeza da despensa. Todos concordaram que o Alan não deveria ver as condições daquele quarto, nem do banheiro manchado de sangue. Agora o Dick foi a primeira pessoa a receber o Alan em sua própria porta. E o Alan perguntou: como isso aconteceu? Aí o Dick, bem cauteloso: o que você sabe? Que ela foi baleada. Ai, Alan, isso está errado. A arma era um machado. Brutal. O laboratório criminal esteve aqui até 6 da manhã. O Alan ficou pálido e seus joelhos começaram a tremer. Ele procurou apoio e encontrou seu caminho em uma cadeira. A reviravolta do que havia acontecido foi extrema para a mente dele. Ele podia sentir as lágrimas brotando de algum lugar lá no fundo, e por um tempo ele não sabia se eram lágrimas de dor ou de culpa. Ele não estava lá, e a Beth sempre disse que ele deveria estar lá. Então no momento era assustador saber que ele não estava lá, mas estava viajando ao trabalho. Uma impressão digital ensanguentada foi encontrada na porta do freezer, e os investigadores também descobriram uma pegada sangrenta feita por um chinelo na lavanderia. Além disso, sangue e cabelo foram encontrados no chuveiro, indicando que o culpado tentou lavar o sangue. E então se passaram algumas semanas. E Candy, segundo seu próprio relato, era a última pessoa a ver Beth viva. E ela se tornou suspeita dentro de alguns dias. A polícia interrogou várias vezes, mas a sua versão dos acontecimentos do dia e de suas relações com o Alan e a Beth sempre foi incontestável, ou assim parecia. Até que o Alan admitiu para a polícia que havia terminado um caso com a Candy 7 meses antes. Isso deu à polícia um motivo. Um motivo que esclareceu que eles não conseguiram entender quando haviam questionado a dona de casa atraente e brilhante. Eles prenderam a Candy e a acusaram de homicídio. Por um tempo, a Candy negou todas as acusações. Depois que ela foi libertada da fiança, a Candy parou de ler os jornais e assistir aos noticiários da TV. Mas o Pat ficou animado com a forma como todos a apoiaram, não importando quais novas evidências vazassem para a imprensa. A igreja tinha sido esmagadoramente favorável a Candy. Mal se passava um dia em que ela não recebesse pelo menos meia dúzia de cartões de felicitações e cartões de bom dia. Cartões que diziam: estou pensando em você. Alguns com palavras desajeitadas, mas todos bem intencionados. Pessoas que não escreviam, ouviam a Candy e o Pat há anos, começaram a visitar as lojas Hallmark por toda a América, tentando encontrar mensagens adequadas para uma família que estava sofrendo uma acusação tão brutal como aquela. A Candy respondeu todos os bilhetes. A Candy contratou um advogado que ela conhecia da igreja, o Don Crodell, para representá-la. O Don era sócio de uma pequena empresa do procurador-geral Jim Mattox e geralmente cuidava do trabalho de acidentes pessoais. Ele nunca esteve perto de um caso de homicídio antes, e de repente ele tinha o mais quente caso do Texas em suas mãos. Quando começou a investigar o caso, ele percebeu que precisaria da ajuda para arrancar de Candy as lembranças daquele horrível dia de junho. Então ele pediu a ajuda de um psiquiatra de Houston,
o Dr. Fred Faison, que era um pai bem-humorado, encantador, com um nariz enorme, sobrancelhas espessas e uma boca doce e inteligente. Ele se autodenominava psiquiatra de River Oaks. Ele lidou com um monte de socialites viciadas em Valium e milionários impotentes. Dr. Faison também não se importava se as pessoas soubessem disso. Era a única publicidade que ele tinha. E é por isso que quando Don ligou no início de agosto, o Dr. Faison foi rápido em dizer que não se importava muito com o trabalho no tribunal. Era uma péssima relação de relações públicas. Mas quando o advogado delineou o caso, o Dr. Faison ficou suficientemente intrigado para dizer que talvez ele servisse como consultor e visse a cliente uma vez para diagnóstico. Candy e o Don voaram para Houston, onde o Dr. Faison administrou uma bateria de testes. Depois que o psiquiatra se declarou viciado no caso, ele concordou em tentar invadir a memória da Candy através da hipnose. 2 semanas depois, a Candy voltou para Houston, acompanhada por uma das associadas do Don, Elaine Carpenter. A Elaine notou que Candy parecia mais distante do que de costume, quase entorpecida na descida do avião. E enquanto esperavam na recepção escura e antisséptica do Dr. Faison, a Candy ficou ainda mais vazia. Quando o Dr. Faison chegou, ele fez uma saudação alegre e então conduziu a Candy ao seu espaçoso escritório. A Candy sentia-se à vontade perto do Dr. Faison e ela o achava prático, ao mesmo tempo brincalhão. Depois que a Candy saiu, a Elaine recostou-se em uma cadeira e folheou algumas revistas velhas. Horas se passaram sem ninguém indo e vindo. A Elaine começou a andar de um lado para o outro, entediada, imaginando o que poderia estar acontecendo lá dentro. De repente, ela ouviu um grito. Era alto e estranho e veio do escritório do Dr. Faison. Então ela ouviu vários outros em rápida sucessão. Eram graves, com gemidos ou também com ruídos que as pessoas fazem quando estão tendo pesadelos. Ela não sabia dizer se eram da Candy ou de outra pessoa. E eles não pararam. Foi a voz do Dr. Faison que atingiu a Candy, suave, profunda, ressonante, a fonte de seu poder e de sua arte. O Dr. Faison era um psiquiatra, mas também um hipnotizador clínico de primeira linha. Nesse dia ele começou com um discurso sobre a necessidade de ser completamente aberto e nivelado. Porque se a Candy não fosse, ou se ela não achasse que poderia ser inocente, a entrevista estaria encerrada. E ela disse, não há dúvida sobre isso. E ele disse, tudo bem. Eu quero que você comece a me contar sobre o que aconteceu naquele dia. E a Candy, com relutância, começou na escola bíblica de férias. E ela disse ao Dr. Faison tudo sobre a manhã de sexta-feira 13 de junho. Mais do que ela havia contado ao seu advogado Don e mais do que Pat sabia. Depois que conversaram longamente sobre controle, raiva e os medos inconscientes arraigados da Candy, o Dr. Faison, depois de algumas horas já, teve a certeza que havia conquistado a confiança de sua paciente. Então ele decidiu tentar a hipnose. A Candy era notavelmente suscetível e ela afundou rapidamente. E seu transe hipnótico foi profundo. A voz suave do Dr. Faison a levou para baixo, até que seu corpo estava totalmente relaxado. Então ele a levou de volta para a despensa da Betty. Então o Dr. Faison disse, quando eu estalar os dedos, você começará a reviver e vai relatar esse tempo para mim, à medida que passar por ele. 1, 2, 3. Comece. O que está acontecendo, Candy? Ela não disse nada, ela não parecia preocupada. O que está acontecendo, Candy? Você pode me dizer? Ele esperou por uma resposta que não veio. Que pensamentos estão passando pela sua cabeça? Vou contar até 3. E quando eu chegar à contagem de 3, seus pensamentos e sentimentos ficarão cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. Tão fortes que você terá que expressá-los e verbalizá-los. 1, 2, cada vez mais fortes, tão fortes que você terá que tirá-los. 3, deixe-o sair. O que está sentindo, Candy? Rodear.
Ok, você odeia, expresse seus sentimentos, cada vez mais forte. E a Candy choramingou. E o Dr. Fenson disse, você odeia! E ela sussurrou, eu odeio! Você odeia! Diga isso em voz alta, eu odeio! Mais alto, eu odeio! Ela estragou toda a minha vida! Eu odeio! Quando eu contar até 3, quero que você volte no tempo. Candy, eu quero que você volte no tempo para onde ela está te empurrando. Você está na despensa e ela te empurra. Apenas relaxe. 1, 2, 3. Candy choramingou e gemeu baixinho. O que está acontecendo? Vamos passar por isso. A sensação era muito forte. E ele disse 1, 2, 3. Ela está empurrando você? E a Candy gemeu novamente. O Dr. Fenson disse, o que ela vai fazer? O que está acontecendo? Diga-me, o que é isso? Candy tentou dizer alguma coisa. E o doutor disse mais alto, o quê? Eu não vou deixar ela me bater de novo. Eu não quero ele. Ela não pode fazer isso comigo. Aí o Dr. Fenson falou, os sentimentos estão ficando cada vez mais fortes. Mais forte. E a Candy se contorceu no sofá, mas não respondeu. Aí o Dr. Fenson a fez ir mais fundo no passado, pedindo-lhe que voltasse a primeira vez que ela ficou brava. Você se lembra de ter ficado tão brava? Você se lembra? Não havia nenhuma resposta. Quando você era pequena, vamos voltar no tempo. Vamos entrar na máquina do tempo e voltar no tempo. Quando você era pequena. 1, de volta no tempo. 2, 3, a máquina do tempo para. Quantos anos você tem, Candy? 4. Conte-me sobre isso. O que te deixou tão brava? Eu perdi isso. O que você perdeu? A corrida. Você perdeu a corrida? Para o Johnny. Você gosta do Johnny? Ele me bateu. O que ele disse quando bateu em você? Não houve nenhuma resposta. Como você se sentiu? Louca, furiosa. O que você vai fazer, Candy? Eu vou quebrar. Quebrar o quê? A jarra. Como você quebrou a jarra? Eu a joguei contra a bomba. Você está assustada? Candy assentiu. Minha mãe me levou para o hospital. O que sua mãe disse? Shhh. Fez o quê? Shhh. O que ela disse? Shhh. Quando eu contar até 3, seus sentimentos serão cada vez mais fortes. 1, 2, 3. O que você está vendo? Eu estou com medo. Do que você tem medo? Você tem medo de ser punida por sua raiva? É disso que você tem medo? Isso dói! E ela esfregou a mão na cabeça. Sua cabeça dói? Aonde dói? Eu estou assustado, eu quero gritar. Quando eu contar até 3, você poderá gritar o quanto quiser. 1, 2, 3. E ela estremeceu, mas não fez nenhum som. Basta chutar e gritar o quanto quiser, Candy. Está bem? Está tudo bem fazer isso, Candy? E então, Candy gritou. Um lamento sinistro que podia ser ouvido através de 2 paredes do escritório do Dr. Fenson. E ele disse, está tudo bem. Basta chutar e gritar o quanto quiser. E a Candy estava respirando com dificuldade. O doutor disse, como você se sentiu quando ela fez... Shhh. Eu estou com medo, eu vou chutar e gritar. Aí ele disse, quando eu contar até 3, você vai chutar e gritar o quanto quiser. 1, não posso. Sim, você pode. 2, 3, chute, grite o quanto quiser. E ela gritou ainda mais alto e disse, dói. E depois gritou e gritou e gritou novamente. Assim que ela parou, o Dr. Fenson achou prudente tirá-la do transe. Levaria mais entrevistas para esclarecer os detalhes do trauma de infância da Candy, bem como de uma luta terrível e fatal entre Candy e sua amiga Betsy. Mas no final daquela primeira sessão, o Dr. Fenson fez o que o Don havia pedido que ele fizesse. Ele havia encontrado na memória da disciplina algo imprudente de sua mãe em um momento doloroso. O gatilho da raiva de Candy Montgomery. Em outubro de 1990, Don estava pronto para o julgamento. Quando começou, ele surpreendeu a todos com a declaração de que sua cliente alegaria legítima defesa. E quando a Candy foi chamada para depor como testemunha,
Os assentos para os procedimentos do dia estavam mais quentes do que os passes da temporada para os jogos do Dallas Cowboys. No tribunal, a Candy parecia sóbria e matrona. O Don foi explícito sobre o que ela deveria vestir. Seu cabelo era curto e ondulado, e ela usava brincos e um vestido azul folgado, escuro e discreto, com uma bainha bem abaixo dos joelhos. Sobre os ombros, ela colocou um suéter de lã branca. Apesar da orientação do advogado Don, Candy não era uma testemunha exemplar. Sua voz era entrecortada e nasal, e seu jeito era frio. Quando Don a questionou sobre seus filhos, sua criação, suas atividades na comunidade, na igreja, sua amizade com Alan e a Beth, a Candy deu respostas curtas e funcionais. Ela parecia uma professora abafada, pronunciando demais suas frases e banindo toda a emoção de sua voz. A história que ela contou não surgiu espontaneamente de sua memória consciente. 2 meses antes do julgamento, a maioria dos fatos do caso, o que realmente aconteceu dentro da dispensa, permanecia desconhecido. O Dr. Fenson havia mudado tudo isso com 3 longas e dolorosas sessões de hipnose, e depois de cada uma, Candy repetia os eventos do dia 13 para o Don. Sempre que sua história consciente entrava em conflito com sua história inconsciente, o Don a confrontava com a mentira e a forçava a admitir os fatos que ela preferia ter esquecido. Nessas sessões, surgiu a melhor reconstrução possível do que aconteceu com a Beth. Ela não estava esperando a Candy até o meio-dia. Então, quando a Beth respondeu abatida e educada naquela manhã, ela parecia irritada. Sem dúvida, ela tinha acabado de se sentar para descansar pela primeira vez naquele dia, depois de colocar Bethany em seu berço, para seu cochilo no meio da manhã. Ela provavelmente correu para a porta para que o barulho não acordasse a bebê. Beth segurava uma xícara de café pela metade, e de trás vinham sons abafados do Phil Donahue Show. Como não pretendia sair naquele dia, ela estava vestida para o trabalho doméstico. Short jeans vermelho justo e um pullover amarelo de manga curta e sandálias. Ela abriu a porta da frente pela metade e olhou para fora. Betty, eu tenho um favor especial para te pedir. A Candy não demorava muito em saudações, mas ninguém se importou com sua brusquidão. A amizade em seus olhos e seu sorriso era suficiente para saudar. Betty, os meus filhos queriam que a Alissa fosse ver o filme conosco hoje à noite. E eu disse a eles que se estiver tudo bem para você, está tudo bem para mim. Eu ficaria feliz em levar a Alissa para suas aulas de natação, para poupar a sua viagem extra. Tudo bem, entre. Aí a Candy diz, olha, eu saí correndo da escola bíblica para pegar o maiô da Alissa. As 2 mulheres entraram na sala, dominada por um grande cercadinho no meio do chão, com brinquedos e livros infantis espalhados ao redor. A Beth desligou a televisão e foi para a cozinha. Quer um café? Não, obrigado. A Candy sentou-se ao lado da máquina de costura, onde percebeu que a Beth estava fazendo algo com um pano amarelo. A Beth voltou e sentou-se do outro lado da mesinha. Ela parecia tensa, como se estivesse ansiosa para que a Candy fosse embora. E aí, a Candy perguntou, onde está a Bethany? A Bethany acordou muito cedo hoje e acabou de voltar a dormir. Oh não, franzindo a testa. Eu queria brincar com ela. Aí a Beth disse, Candy, se você levar a Alissa para aula de natação, lembre-se de que ela não gosta de colocar o rosto debaixo d'água. Então, quando ela colocar o rosto para baixo, certifique-se de dar-lhe balas de hortelã depois. Essa é a recompensa que usamos. A Beth estava relaxando um pouco, como se a conversa fiada fosse uma interrupção bem-vinda às tarefas matinais. Elas então conversaram um pouco. Então Candy olhou para o relógio. Bem, está ficando tarde e eu tenho mais algumas coisas para fazer. Você quer me dar o maiô da Alissa? E a Beth não se mexeu da cadeira. Seu rosto estava em branco. Seus olhos estavam desfocados. Então a Beth disse calmamente, Candy, você está tendo um caso com o Alan? Atordoada. Não, claro que não. Ela respondeu isso mais rápido do que parece. A Beth semicerrou os olhos
E uma frieza surgiu em seu tom. Mas você teve, não teve? Sim. Bem baixo, mas foi há muito tempo. A Candy estava imóvel e seus olhos evitaram os de Beth. A Beth não disse nada, olhando além da cabeça de Candy, paralisada. O Alan lhe contou e ela olhou então para o rosto da Beth, esperando algum sinal. A Beth disse: espere um minuto. Ela se levantou abruptamente de sua cadeira e atravessou a porta aberta da despensa e sumiu de vista. A Candy se perguntou como Beth descobriu. Enquanto isso, a Candy também percebia que não tinha nada a dizer. Depois de alguns segundos, a Beth reapareceu na porta, com o rosto tenso. Ela estava segurando o cabo curvo de madeira de um machado de 1 metro, do tipo usado para cortar lenha pesada. Sua postura, curiosamente, não era muito ameaçadora, já que ela segurava o machado desajeitadamente, longe de seu corpo, e a lâmina apontada para o chão. A Candy estava mais preocupada com o que a Beth diria do que com o que faria. A Candy se levantou e disse: Beth, Candy, não veja novamente. Aí a Candy disse: dadas as circunstâncias, acho que vou trazer a Alyssa para casa depois da escola bíblica. E a Beth disse: não, eu não quero mais ver você. Apenas fique com a Alyssa e leve ao cinema, porque eu não quero olhar para você de novo. Traga para casa amanhã. A Beth encostou o machado na parede, logo dentro da sala, e passou pela Candy. Eu vou pegar uma toalha no banheiro. Você tira o maiô da Alyssa da lavadora. Tudo o que a Candy queria fazer era sair da casa porque de repente sentiu uma sensação de enjoo na boca do estômago. E ao tirar o maiô da máquina de lavar, a Beth reapareceu atrás dela. Não se esqueça das balas de hortelã da Alyssa. O tom era mais suave agora, mais tranquilizador. As duas mulheres se encontraram na porta da despensa e a Beth entregou a toalha para a Candy. E aí a Candy disse: tudo bem, olha, eu tenho algumas balas de hortelã em casa, posso dar a ela. A Beth pegou uma tigela de doces perto da lareira. Eu vou te dar um desses de qualquer maneira. E a Candy enfiava o maiô e a toalha na bolsa. A Beth deu a ela um punhado de doces e ela os deixou cair também. Quando a Candy finalmente olhou para cima, a Beth estava olhando para ela. Mas sua expressão não era mais de raiva, seu rosto estava cheio de dor. E a Candy pensou em como Beth choraria depois que ela partisse e sentiu uma pontada na consciência. Ambas as mulheres hesitaram, como se algo importante fosse resolvido pelo tom da despedida. Por reflexo, desajeitada, a Candy colocou a mão no braço de Beth. Quando ela falou, sua voz escorria como pena. Oh, Beth, eu sinto. De repente, a raiva da Beth explodiu. Ela tirou a mão do braço e empurrou Candy para trás na despensa. A Beth agarrou o machado que estava na porta e correu atrás da Candy, segurando o machado diagonalmente sobre o peito. A lâmina estava apontada para o chão e a Beth começou a gritar: você não pode tê-lo, eu vou ter um bebê e você não pode tê-lo dessa vez! E a Candy: Beth, não! Beth, não! Beth. E ela colocou as mãos no machado enquanto a Beth se movia. E ela disse: isso é estúpido, eu não quero, Alan! Por um momento, nenhuma das mulheres se moveu. Elas seguraram o machado com firmeza, seus olhos fixos. Então a Beth começou a sacudir o machado, tentando controlá-lo. E a Candy começou a implorar: Beth, não faça isso, por favor, pare! E a Beth falou devagar, com uma finalidade impessoal: eu tenho que te ceifar. Enquanto elas lutavam pelo controle, a Beth torceu o machado violentamente e o empurrou para cima. O lado plano da lâmina bateu contra a lateral da cabeça oscilante da Candy. Beth, o que você está fazendo? E a Candy deu um passo para trás, para dentro da despensa, e agarrou
a sua cabeça com a mão. Beth, pare! E a Candy olhou para sua mão, que estava manchada de sangue, então ela voltou de volta para Beth e a viu levantando a lâmina do machado acima da cabeça, quase até o teto de 2,5 metros, como se fosse esmagá-la com um único golpe poderoso. Então a Candy gritou a plenos pulmões, um som agudo e suplicante, e pulou de lado em um armário, derramando livros e bugigangas no chão. Mesmo que a Candy não tivesse onde se esconder, a Beth estava entre Candy e as duas saídas. O machado a errou completamente e aterrissou inofensivamente no linóleo, um revestimento do piso. A lâmina fez um baque surdo e quicou uma vez e fez um corte no dedo do pé da Candy. Assim como aconteceu, a Candy agarrou a lâmina, envolvendo os dedos ao redor do metal grosso e pesado. Sua súplica agora se transformou em raiva e ela não disse mais nada. O golpe exagerado e a tiragem de sangue desencadeou a fúria crescente de ambas as mulheres. Assim que a Candy agarrou a lâmina, a Beth começou a empurrar e sacudir o cabo, mas a Candy segurou firme e a luta degenerou em uma luta livre. A Beth empurrou e espetou o machado e o corpo de Candy chutou suas pernas de uma joelhada em suas coxas. A Candy respondeu tentando arrancar a maçaneta das mãos da Beth. De longe, sem sentido, vinham os latidos frenéticos e agudos dos cães. A Beth moveu as mãos pela maçaneta, tentando obter vantagem. Finalmente, ela mordeu Candy no dedo. Com a cabeça baixa, a Beth estava desequilibrada e a Candy empurrou o machado contra o corpo da Beth com toda a força. A Beth cambaleou para trás e caiu contra a porta do freezer. Seus pés escorregaram um pouco no piso e a Candy não hesitou. O golpe ressoou com um estalo oco, como uma rolha saindo de uma garrafa de vinho, e então o sangue jorrou na nuca da Beth. A Candy largou o machado, pulou para longe de Beth e sentiu o tempo mudar em câmera lenta. A Beth começou a sair em direção ao chão e o sangue escorrendo de seu crânio, mas ela continuou a lutar para ficar de pé. Apavorada com o sangue e com a certeza de que acabara de ceifar a Beth, a Candy correu para a porta, mas uma eternidade pareceu passar enquanto ela tentava alcançá-la. Ela finalmente colocou a mão na maçaneta e começou a puxar. E a Beth surgiu, batendo seu corpo contra a porta. A Candy olhou para cima e viu o sangue se espalhando pela lateral do rosto de Beth. A Beth pegou o machado e lágrimas jorraram dos olhos de Candy. E os cães estavam latindo. E a Candy dizia: Beth, deixe-me ir, Beth, me deixe-me ir, por favor, Beth, me deixe-me ir. E a voz da Beth ecoou de forma altíssima, porque ela disse: eu não posso. E a Candy pegou o machado novamente. As mulheres começaram uma dança macabra ao redor da despensa, mais uma vez espetando e empurrando o machado que estava pendurado entre elas. E a cabeça da Beth pingava até o sangue do piso ficar escorregadio e vermelho. E elas circularam interminavelmente, uma perdendo seu controle e então recuperando antes que ela pudesse ser empurrada para longe. A certa altura, quando a Beth bateu novamente no freezer, a Candy tirou a mão do machado e agarrou a maçaneta da porta da garagem. Ela abriu a porta alguns centímetros, mas Beth conseguiu empurrá-la, fechá-la e empurrar a fechadura da maçaneta. Elas chutaram uma a outra enquanto disputavam a posição. Seus sapatos rangeram no chão vermelho, pegajoso e acima do zumbido elétrico constante da máquina de lavar. Eles grunhinharam e respiraram pesadamente. A Beth agarrou o cabelo da Candy com uma mão, então a Candy escorregou no sangue e caiu com força bem na frente do freezer. Ao fazê-lo, a Beth tentou levantar o machado, mas ficando fraca pela perda de sangue, não conseguiu levantá-lo a tempo. Candy a agarrou por uma perna e a Beth se esparramou para a frente, quase em cima da Candy. No momento em que elas se inclinaram, o machado estava entre elas e elas lutaram por ele sentadas. A Candy empurrou a Beth com força, pulou para ficar de pé e se jogou na porta da garagem, mas a maçaneta não girava. E ela girou enquanto a Beth se movia em direção a ela. Beth, não! Por favor, deixe-me ir! Eu não quero, eu não posso! No momento em que elas estavam de pé novamente, o machado estava entre elas. Os olhos da Beth brilharam em um paroxismo final, mas sua resposta foi assustadoramente contida. Colocando um dedo nos lábios e segurando o machado com outra mão, ela respirou de algum lugar no fundo da garganta. O sussurro ecoou no inconsciente da Candy com um alarme psíquico. E ela agarrou o machado e usou agressivamente, empurrando o cabo contra as pernas da Beth. Através de uma janela vinham sons caninos histéricos desesperados. Os latidos dos cachorros eram desesperadores. Candy puxou o machado e depois se inclinou para trás com toda a força, envolvendo as duas mãos ao redor da lâmina.
A maçaneta estava coberta, e quando Beth tentou puxar com a mesma força, como se estivesse em um cabo de guerra, suas mãos escorregaram e ela mergulhou de costas na sala. E ela não iria ficar para baixo, então ela se lançou em direção a Candy, e Candy teve tempo de erguer o machado e derrubá-lo com toda a força de adrenalina que conseguiu reunir. A Candy começou a destruir a Beth por puro ódio, pura raiva. Essa mulher havia feito algo com ela. E a Candy começou a dar com o machado, e agredir com o machado e não parou. Até que chegasse a 41 cortes. 40 deles ocorreram enquanto o coração de Beth ainda batia. Depois disso, a Candy foi para o banheiro e tomou banho de roupas mesmo. Aí ela saiu de casa, aí a filha da vizinha a viu. Ele entrou em seu carro e de repente perdeu a consciência, tendo um apagão. E então ela não sabia o que estava acontecendo. A enorme sala do tribunal estava em silêncio. A voz da Candy Montgomery mal havia se elevado acima do barulho do tráfego da praça. O Don continuou seu questionamento, mas a Candy estava caindo em seu tom monótono novamente. Enquanto ela descrevia a luta, suas bochechas tremeram e ela soluçou silenciosamente. Mas então ela recuperou a compostura. E o Don temia que seu testemunho parecesse muito ensaiado. E ele disse: quando você foi até lá, você pretendia ceifar a vida dela com o machado? Não. Aí o Don pegou o machado e o colocou no quadril direito. E ele disse: tá, mas você a ceifou com esse machado, não foi? E isso enquanto ele caminhava para o banco das testemunhas. E ela disse sim. Este machado aqui, aí ela: não me faça olhar para isso. Ele agarrou o machado com as duas mãos e o colocou à vista e o empurrou na direção do rosto da Candy. Ela disse: não. Você a ceifou com esse machado aqui, não foi? E o Pat Montgomery podia ouvir o grito da Candy na sala de testemunhas a 30 metros de distância. E a Candy começou a chorar e pareceu se levantar da cadeira. E ele disse: você a ceifou com este machado aqui, não foi? E ela disse sim. E uma das juradas enxugou os olhos avermelhados com o lenço. Outra se contorceu em seu assento, ofendida pelo truque barato. Ela também se perguntou por que Candy parecia tão fria e impessoal, mas também sentiu uma estranha simpatia por ela. Sua história convenceu. Não parecia falsa. O promotor Tom O'Connell tinha que ser duro. Ele tinha que destruir cada parte da história. Ele tinha que encontrar uma única mentira que faria tudo desmoronar. O Don liderou a Candy pelo resto do dia e a fez admitir todos os encobrimentos e as evasões da semana seguinte. Tudo que ela fez para tentar evitar ser descoberta. Depois de um recesso de 10 minutos, o promotor Tom respirou fundo e mergulhou. Era disso que ele temia. Candy era inteligente, atraente, direta e se portava bem e usava a melhor explicação possível, a desculpa de eu pirei. Ele sondaria a história dela tentando identificar as discrepâncias. O promotor Tom era muito equilibrado. Ele manteve seu plano original e tentou expor as rachaduras na história da Candy. Ele pediu a Candy que repetisse o relato sobre o que aconteceu na dispensa, mas com muito menos detalhes. E ela não hesitou. E não houve contradições. Ela ainda acrescentou pequenos detalhes como a localização dos doces de hortelã em uma tigela de vidro em uma prateleira ao lado da lareira. Era o tipo de coisa que um mentiroso descarado não saberia. As perguntas do Tom vagavam de um lugar para o outro, da dispensa ao divórcio de um amigo e de volta aos encobrimentos. Ele enfatizou que um bebê de 1 ano havia sido deixado sozinho por essa mulher que se orgulhava de sua maternidade. Ele apontou as mentiras repetidas da Candy para seus amigos e então abruptamente ele parou. O testemunho da Candy terminou em uma sexta-feira. Na quarta-feira seguinte, o júri de 9 mulheres e 3 homens ouviu as alegações finais e chegou ao veredito naquela mesma tarde. Após apenas 4 horas, Candy Montgomery foi considerada inocente. A Candy, que teve outro amante depois do Alan, não demonstrou emoção quando o veredito foi lido pelo juiz distrital Tom Ryan. Ela lutou contra as lágrimas, no entanto, ela e seu marido Ted foram levados para fora do tribunal do condado de Collin, sob forte guarda, depois que o juiz recebeu uma carta que ameaçava a vida da Candy. Quando ela foi levada para o carro, estava cercado por repórteres, vários espectadores gritavam: assassina, assassina! Os jornalistas começaram a entrevistar as pessoas indignadas do lado de fora. E o idoso disse: como eles podem deixar uma assassina
essa liberdade. Uma outra mulher disse, agora ela vai poder dormir com o marido de outra mulher. Já uma outra pessoa disse, estou chocado e um pouco chateado. Um morador de uma cidade vizinha, que viajou apenas para acompanhar o julgamento, disse, ela tirou uma vida, ela deveria pagar. Se você roubar um saco de 5 libras de açúcar, vão lhe mandar para a cadeia. Mas se você tirar a vida de alguém, você sai impune? O pai da Beth, Bob Pomer, disse, no que me diz respeito, a justiça será feita. Ela tem que viver com isso. Eu não diria que fiquei feliz com o veredito, porque nós não sabemos o que aconteceu e nunca saberemos o que aconteceu. Ele desconsiderou o testemunho da Candy, de que ela estava se defendendo depois que a Beth a confrontou sobre o caso com Alan. A opinião pública ficou furiosa. Desenhos de humor dela foram feitos por vários jornais do país. Muitas das cartas mais revoltantes foram assinadas por cristãos confessos, citando as escrituras e advertindo a Candy que ela podia ter escapado da justiça mortal, mas que da justiça terrível de Deus ela não escaparia. E pessoas não cristãos escreveram cartas desejando o pior para Candy. No começo, ela mesma abriu o correio, mas depois que as mais perversas cartas chegavam, ela passou a entregar tudo ao Pat. Algumas dessas cartas eram tão ofensivas que ele os destruía imediatamente. O Halloween chegou 3 dias após o veredito, e em uma festa para adultos no norte de Dallas, 3 convidadas foram vestidas de Candy Montgomery. 4 dias depois do veredito, no sábado, a Candy foi fazer compras. Era a primeira vez em seu supermercado McKinney habitual e ela ficou tão nervosa que decidiu voltar para casa sem comprar nada. 6 dias após o veredito, uma estação de televisão de Dallas exibiu um documentário do julgamento. Um repórter segurou um machado ensanguentado em suas mãos e repetiu novamente os fatos, como o público os conhecia. Uma mulher havia pegado esse machado e mutilou outra mulher com 41 golpes. E o júri disse que isso era legítima defesa. Pat ficou tão irritado com o sensacionalismo da reportagem que considerou brevemente apresentar uma queixa à Comissão Federal de Comunicação. Em 5 de novembro, 8 dias após o veredito, os Montgomery decidiram deixar Dallas para sempre. Eles se mudaram para Geórgia e alguns anos depois, a Candy e o Pat se divorciaram. A Candy ainda está viva, agora ela atende pelo sobrenome Wheeler. Ironicamente, ela trabalhou com a sua filha Jenny como terapeuta de saúde mental, aconselhando adolescentes e adultos que sofrem de depressão. Atualmente, ela tem 72 anos e não teve mais problemas com a polícia. O Alan, não muito tempo depois do julgamento, se casou novamente e deixou o estado do Texas. Ele perdeu a custódia de seus filhos para os pais da Beth no Kansas. E depois, ele acabou se divorciando dessa nova esposa e está morando em Sarasota, na Flórida, com uma namorada. Aparentemente, ele teria se reconectado com seus filhos. O advogado Don Crowder foi um proeminente advogado do condado de Collin e procurador da cidade de Allen por 22 anos. Na época, o Don era um advogado civil que nunca havia lidado com um julgamento sequer. Depois de ganhar o caso, o Don fez campanha para ser o novo governador do Texas em 1986, recebendo 118 mil votos. Em 1991, o Don abriu um bar esportivo em Plano chamado Gidman Sport Café, que mais tarde fechou. Então, em 1997, seu irmão faleceu e o estado mental do Don declinou. Em 10 de novembro de 1998, quando tinha 56 anos, ele tirou a própria vida. Ao que parece, as 2 filhas da Beth se tornaram felizes, bem-sucedidas e recusaram vários pedidos ao longo dos anos para participar de programas que estavam interessados em contar esse caso. A história acabou se tornando uma parte importante da cultura popular dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Pelo que eu soube da personalidade da Candy, ela era uma mulher muito preocupada com a aparência, chegou a demonstrar leves sinais de toque. Ela era carismática, conseguia se destacar onde quer que fosse. Ela tinha todos os talentos de um político. A Candy era amada, mas tão amada que o fato dela ter eliminado uma outra mulher da mesma congregação não afastou as pessoas dela. Eu soube, inclusive, que ela fez uma festa na casa dela, logo após a vitória no julgamento, e ela falou com o jornal fazendo piada que ela recebia as pessoas
com uma faca na porta para cortar o bolo que ela estava servindo. E a maior parte das pessoas selecionadas para o júri conhecia Candy intimamente, inclusive 3 mulheres eram amigas dela. Aí você olha para uma pessoa cujo marido recebia um salário anual de $70 mil. Se fosse hoje, esse salário responderia a $332 mil. Ela tinha tudo externamente, mas com certeza um enorme vazio dentro de si. Só que um vazio que tinha uma mania. E essa associação aí dentro não era boa. Essa mulher nitidamente era imparável. E impenetrável, porque no julgamento veio à tona que ela teve um segundo amante depois do Alan. Então o espaço de tempo em que tudo aconteceu foi muito pequeno. Obviamente, tudo isso denunciava o caráter distorcido dessa mulher. Olhando para a forma como o adultério discorreu, é perceptível que o Alan foi um alvo dela. Uma das raízes da personalidade da Candy era o controle. Então o fato do Alan ter assumido o controle e finalizado o caso não deve ter sido bem aceito aqui dentro. Essa história é uma prova de como o adultério é um abismo que chama outro abismo. A culpa do Alan pelo que aconteceu com a esposa é muito grande. Ele deveria proteger a família, deveria proteger a esposa. Separação, divórcio e adultério são coisas diferentes. Cada um carrega consequências, mas o adultério traz consigo a dor da traição, da vergonha, da derrota e também do perigo, que não pode ser medido. Toda vez que alguém está casado e começa a adulterar, a trair a esposa ou o esposo, a estrutura organizacional da vida daqueles indivíduos é completamente alterada e peças começam a ser mexidas. Você pode analisar todas as histórias de adultério que você tiver conhecimento, na sua parentela ou em pessoas da sua vizinhança, pessoas que já passaram pela sua vida. Toda vez que alguém começa a adulterar, coisas na vida daquela família, cujo alguém está atraindo a esposa ou o esposo, começam a acontecer. Coisas ruins. O adultério, ele é uma porta que flui como imã, atraindo tudo de errado e tudo de ruim. Muitos relatos que eu encontro em sessões de terapia, muitas vezes, as piores coisas externas que aconteceram com os filhos, às vezes foram abusados, estuprados por alguém de fora. Tudo isso acontecia enquanto um dos pais estava traindo o outro. Porque na traição, no adultério, você perde o foco. A sua atenção passa a ser da amante ou do amante. Então, a visão ela fica turvada, distorcida e há um encobrimento do que está rolando ao redor. É como se uma escuridão passasse a cobrir toda a área. E a amante, ela tem um poder de sugar. A amante, ela vem para exterminar a família, querendo ou não. Ai, mas a amante era boazinha. Não existe amante do bem. Amante é amante. Ai, mas o amante não queria destruir a família. As intenções do amante tanto importam. Quando você trai, ou quando você é amante, você está cometendo uma atrocidade. A sua intenção não altera os fatos que estão acontecendo em consequência dos seus próprios atos. Intenção não muda o curso da ação. A intenção, ela pode motivar uma ação, mas ela não impede as respostas daquele mover, daquele movimento. Eu posso fazer agora um bolo com a melhor das intenções. Posso tentar fazer um bolo. Mas se eu errar algo na receita, por mais que as minhas intenções fossem maravilhosas, aquele bolo vai terminar em desastre. Eu posso compartilhar o segredo de uma pessoa com outra pessoa na melhor das intenções. Mas essa quebra de confiança, de sigilo, pode destruir a vida deste indivíduo, porque esse indivíduo não era tão confiável quanto eu pensava que fosse. De pessoas cheias de boas intenções, o mundo está cheio. E olha onde nós estamos hoje. E uma coisa muito importante nessa história, que a gente teve a oportunidade de ver em detalhes como tudo aconteceu, é que o adultério começa no coração, na mente. Quando a Candy foi conversar com o Alan e ele disse, eu não sei se eu quero, ele estava dizendo, sim, eu quero. Eu só não tenho coragem ainda. Vamos continuar conversando para que eu fique mais à vontade e consiga realizar o ato em si. Os adúlteros sempre serão responsabilizados e às vezes até mais do que merecem. Os adúlteros são violadores de pacto. Quando duas pessoas se casam,
Elas fazem uma aliança. O adultério é uma agressão contra o outro e contra si mesmo. O alimento vem de fora para o corpo. O apetite sexual surge no corpo e o tem como único domínio. Sinônimos de adultério incluem termos como trapaça, infidelidade e manipulação. Porque o adúltero precisa manipular, mentir para a esposa, para o esposo. Ele precisa disfarçar o que está acontecendo. Não existe ninguém que começa a adulterar e, não, eu só tive que adulterar, não aconteceu mais nada. Não, você teve que contar um monte de mentiras, você teve que encobrir seus rastros. Onde você estava? Eu estava trabalhando, acredita? Olha, o trânsito. Mentira, a pessoa precisa mentir, ela precisa articular, ela precisa criar histórias. O adultério nunca atrai apenas o adultério em si. Há uma série de outras ações que os adúlteros precisam exercer. Sabe o que muitas vezes pesa mais para os cônjuges quando um adultério vem à tona? É as mentiras que foram contadas ao decorrer do processo. Já vi vários relatos. Vários. Pessoas dizendo, olha, a traição por si só eu perdoaria, não é imperdoável para mim. Mas as mentiras, a quantidade de mentiras, de histórias, é demais, porque eu não vou conseguir olhar para ele ou para ela e acreditar novamente. Eu vou pensar, será que isso é verdade? Se ele teve coragem de olhar para mim e inventar um monte de histórias, eu não vou conseguir ficar tranquilo ou tranquila. É por isso que tem casais que conseguem superar um adultério e outros não. Porque muitas vezes as mentiras prevalecem. O adultério em si é minimizado comparado à quantidade de mentiras. Mentiras que foram contadas, histórias que foram inventadas. Às vezes, no adultério, o cônjuge, para disfarçar, precisa fazer o outro até parecer como louco ou como louca. Não, imagina, você está vendo coisas. Para de imaginar isso tudo aí na sua cabeça. Não é verdade, que absurdo. E às vezes a pessoa que está desconfiando, que está vendo os sinais e está juntando as peças, começa a falar, gente, eu estou enlouquecendo. Sabe? O que eu estou fazendo com o meu casamento? E isso é o que mais magoa. A pessoa depois perceber que ela estava literalmente enlouquecendo, não porque ela estava vendo fantasmas, mas porque o cônjuge dizia que era tudo invenção, que era tudo coisa da cabeça dela. Porque o adúltero estava dizendo isso para encobrir o seu ato. Ninguém pensa nisso quando começa um adultério. Todo mundo acha que é só traição em si, que é só ir lá para o motel e tudo certo. Não. Quando você sai, pode até ser no primeiro encontro, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, você vai ter que inventar justificativas, desculpas, para dizer onde você foi, para dizer onde você vai, aquele dinheiro, porque no adultério, o adultério custa, não existe adultério sem gastos. Isso é um roubo, porque você está tirando da sua família para investir numa amante. Isso aqui atrai consequências que vocês não têm noção. Tem muitas vezes, famílias, depois de um adultério, começam a sofrer inúmeros problemas financeiros. E exatamente isso aí está ligado como consequência de um adúltero lá atrás, na geração anterior, que gastava dinheiro e que investia em amantes, tirando a providência de dentro de casa, a provisão que era para ser da família, que era para ser dos filhos, para gastar com uma outra pessoa. No adultério, além das mentiras, nós temos o desvio de dinheiro, que é o maior assalto à família. A família saqueada, passada para trás. O adultério, quando exposto, traz vergonha, mácula, desespero, uma quebra absoluta de confiança. Quando os filhos são informados, eles passam a olhar para os pais de outro jeito. Isso causa um impacto psicológico muito profundo. Muitas vezes esses filhos crescem e eles não querem se envolver de forma saudável, não querem casar, porque aquele adultério marcou a sua memória e desestabilizou todas as suas crenças. Vocês não têm ideia do impacto que isso causa em filhos. E quando eu falo em filhos, não é só aquele menino, aquela menina de 9, 10 anos. Não, gente, eu conheço histórias de pessoas com 25 anos que os pais chegaram e disseram, olha, a gente estava só esperando você se formar na faculdade e agora que você está aí, sua vida, conduzindo, está morando sozinho, formado, ganhando seu salário, a gente vai se separar. Eu e seu pai, a gente não dá mais certo. Esse rapaz de 25 anos entrou em depressão profunda. Filho é filho e não importa a idade. O impacto
de uma separação é destrutivo. E o impacto de uma separação por causa de um adultério é mais arrasador ainda. Isso abala as crenças de uma forma que vocês não conseguem mensurar e não pode ser medido. Porque os filhos, eles olham para o casamento dos pais como modelo. Então, muitas vezes, quando é aquele casamento que aparentemente está tudo bem, que tem muitos pais que às vezes têm problemas seríssimos, mas eles protegem, fazem de tudo para que os filhos não percebam isso, não notem o que está acontecendo. Então, eles tentam encobrir todas as rachaduras. E muitas vezes, quando aquilo vem à tona da pior forma possível, é como se todas aquelas coisas boas que os filhos presenciaram ao longo dos anos desmoronassem e eles pensaram, gente, é uma mentira. E eles carregam isso para a vida adulta. Não quero me envolver, não quero me machucar. Por quê? Porque a separação dos pais, e muitas vezes fruto de adultério, causou uma dor muito profunda. O indivíduo cresceu, está com 20, 30, 40, 50 anos, mas ele ainda carrega a marca daquilo que aconteceu com seus pais. Não existe adultério perfeito e não existe adultério sem consequências. É lógico que existem muitas situações altamente controversas, situações em que muitas vezes o cônjuge para de trair antes de ser descoberto, e aqui a gente entra numa controvérsia muito complicada de como resolver isso, e muitas vezes quando eu sou solicitado como terapeuta nessas questões, as decisões que eu tomo são individuais e dependem de cada caso, porque aqui eu estou falando de toda uma estrutura familiar, e muitas vezes um dos cônjuges não tem nem estrutura para receber aquela informação, isso é muito complicado. Tem outras circunstâncias em que, olha, a questão é que isso tá para explodir. É melhor você contar primeiro, antes que ela fique sabendo por outra pessoa. São casos e casos, e cada caso é isolado quando o adúltero quer realmente resolver aquilo, quer realmente lidar com a situação, quer salvar o casamento. E é lógico que eu não vou dar aqui uma solicitação do que você deve fazer se você estiver traindo ou não, a não ser que pare de trair agora mesmo, antes que você destrua a sua vida. E a vida das pessoas que estão debaixo das suas asas, que estão debaixo da sua responsabilidade. Porque você tem responsabilidade sobre a sua esposa, ou sobre o seu marido, sobre os seus filhos e toda a geração posterior. A escolha que você tomar agora vai afetar toda a geração seguinte. Hoje o adultério é muito romantizado e muitas vezes há um outro tipo de adultério, o adultério moderno hoje em dia, que é quando o casal concorda em trazer uma terceira pessoa para o casamento. As pessoas não têm noção do que isso aqui causa, mas vocês não têm. Eu poderia contar para vocês inúmeras histórias de onde casais que tomam uma iniciativa como essa acabam parando depois. Mas o importante aqui é você se concentrar, é tomarmos uma visão integral da situação, que adultério não é lindo como é mostrado nos filmes, justificável, porque se o seu casamento não está dando certo por motivos extremos, porque hoje em dia também tem muita separação por bobagem, mas se você quer ter uma amante, então é melhor você falar, não, quer saber? Eu não vou ter amante, eu vou me separar. Aí você separa, se divorcia, você pode se envolver com quem você quiser, a vida é sua, mas o preço de um divórcio não é maior do que o preço de um adultério. E às vezes o preço do perdão é sempre mais alto do que o preço de uma separação, que pode resultar em reconciliação. Como eu disse, não é um campo fácil, não é um espaço onde eu possa te dar uma resposta pronta para dizer o que serve e o que não serve. Porque para cada situação existe uma estrutura diferente. Para cada lar, para cada família. Nada é igual. Agora, olhando para Candy, o ego dessa mulher é maior do que essa história toda. A maioria das mulheres tentaria se distanciar um pouco. Durante o caso ou depois. Mas a Candy falou, não. Vamos continuar como se nada errado estivesse acontecendo. Eu vou fingir ser amiga dela. Eu vou trazer a filha dela para minha casa e deixa a vida me levar. As famílias ficaram convivendo, o que já é um absurdo.
E eu vou ser franco aqui, eu não engulo essa experiência dissociativa que ela diz que teve. Não, desculpa, o psiquiatra, o médico, o hipnotizador, não sei das quantas. Não engulo, isso é demais. A quantidade de machadadas, ela tentou encobrir tudo depois. Aquela historinha de, eu estava no carro e perdi. Eu não acredito. Mas não teve furos no testemunho dela. Bom, não teve furos porque ela pode ter trocado os papéis. Aí realmente não tem furos mesmo. Pode ser que ela mesma tenha pego o machado e ela tentou fazer tudo aquilo que ela disse que a Beth fez. Então, se eu inverter os papéis, não vai ter furos mesmo na minha história, porque todo o resto eu não estou inventando, aconteceu mesmo, eu só mudei quem fez o quê. O júri provavelmente era composto por pessoas que estavam escondendo suas próprias indiscrições pessoais. Eles simplesmente não podiam condenar alguém de sua própria espécie. Um absurdo! Um desrespeito pela vida humana gigantesco e, é claro, uma estrutura de pensamentos que há anos privilegiou as mulheres no sistema de justiça. Tanto na vara da família, que nem quero falar nas histórias aqui, senão a gente começa a chorar, tanto também no sistema criminal. Muitas vezes, ela pode ter cometido horror com outra mulher e ainda assim. Agora imagina você ir para um conselheiro de saúde mental na Geórgia, buscar um aconselhamento matrimonial e de repente você descobre que sua conselheira cometeu adultério, ceifou a esposa do seu ex-amante, agredindo-a 41 vezes com o cabo de um machado e ainda deixou um bebê órfão sem a mãe por horas. Será que agora eu ouvi de tudo? Quando a Candy fez aquele gráfico de prós e contras, que ela revisou com o Alan, isso mostrou como seus esquemas rasos e calculistas levaram diretamente à tragédia. E, é claro, a dor para as pessoas que eram mais próximas a eles. Eu acredito que para Candy ficar sem o controle da situação, ficar sem o poder era um insulto. Ela era tão carismática, ela tinha toda a atenção da igreja para ela, do marido, das pessoas, e então ser rejeitada por um homem era gota d'água. O quê? Ser trocada por uma outra mulher? Que não é tão carismática quanto eu, que não é tão elegante, que não tem tudo que eu tenho? Isso é demais, eu não aceito isso. A mente dela deve ter explodido de raiva. Eu consigo imaginar aqui ela entrando em erupção emocional e falando, não, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim. Eu não vou tolerar. Ela ser trocada por uma mulher como a Beth era um terremoto de rejeição que a abalou completamente do começo ao fim, de cima a baixo. E infelizmente a história é escrita pelos vencedores. E nesse caso, a narrativa da Beth e da Candy foi determinada pela mulher que sobreviveu ao encontro mortal. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!